todos, na graça e na paz. É um momento de alegria que nós podemos ter aqui com as nossas crianças e tenho certeza que muitas das criancinhas que estavam ali para dormir hoje vai ser bem difícil, né? O meu menininho tem acordado essa semana aí nas madrugadas e ele acorda e às vezes eu fico pensando, será que é o tal do Emanuel? Porque ele acorda, ele canta isso o dia todo. Então você percebe como que isso fica no coração da criança, né? E nesse musical de Natal, eu não sei se vocês perceberam, mas existem alguns fatos marcantes. Por exemplo, eu percebi uma família bem parecida com a família do nosso tempo. Pai ausente, uma mãe que às vezes acompanha a filha, acho que talvez meio que esporadicamente, quando tem algum evento na igreja, e um menino extremamente viciado em jogos. Não parece o retrato da nossa família, da família do nosso tempo? E não só isso, mas o quarto desse menino aparentemente era um quarto totalmente equipado, porque ele não queria dormir e ele estava no quarto jogando. Mas pensando nisso e observando essa cantata, a gente vê o poder da graça de Deus. A gente vê a graça de Deus agindo e alcançando o coração daquele que era viciado, daquele que estava dominado, daquele que não queria nenhum compromisso com Deus, daquele que não pensava nem que existisse um tesouro não perdido, mas que nós nos perdemos dele. E a gente observa nesse musical o jogo da vida. E eu gostaria de fazer com vocês uma breve reflexão nas 3 fases do jogo da vida. Para isso, eu quero ler um texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Aqui o Salomão já está no ápice de sua sabedoria, um homem já que havia experimentado tudo, e ele vai escrever o capítulo 9, o verso 11, dizendo assim, ele está vindo numa sequência de procura por sentido do jogo da vida, ou melhor, um sentido para a vida. Ele começa o verso 11 dizendo assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Também percebi que os fortes nem sempre triunfam na guerra, e os sábios nem sempre têm o pão. Os prudentes nem sempre ficam ricos, e os instruídos nem sempre têm prestígio ou fama. Porque o tempo e o acaso afetam a todos. Esse texto é de profunda sabedoria. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele está nos dizendo que nesse jogo chamado vida, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer. No jogo da vida, nem sempre aquele que começou bem, por ter nascido numa família de uma posição financeira privilegiada, ou por ter sido abençoado por uma boa mão, tenha certeza de que ele terminará bem. Ele pode ter começado bem, mas não tem certeza que terminará bem. Simplesmente por 2 fatores nesse texto. O Salomão coloca 2 fatores que ninguém consegue controlá-lo. Por isso que a vida é um jogo. Você pode começar bem, mas não significa que você terminará bem. Ou como você pode começar mal, e não significa que você terminará mal. Por causa desses 2 fatores. E os 2 fatores é o tempo e o acaso. 2 palavras para mostrar que a vida é imprevisível, para mostrar que a vida é algo incerto,
para mostrar que eu e você não temos o controle do que vai nos acontecer, quem sabe até o final desse musical. Por isso que a vida é um jogo, e nós precisamos aprender a jogar muito bem. A primeira fase nesse jogo da vida começa com uma palavra: nascer. Para jogar, você tem que nascer. O grande problema é que todos nós nascemos com uma anomalia, com uma deficiência, que a Bíblia chama de pecado. E todos nós, por termos nascido com essa deficiência, além de nós nos afastarmos da presença do grande e arquiteto, o Pai de todos os espíritos, aquele que criou tudo o que existe pelo poder de sua palavra, além de nos afastarmos dele por causa desta deficiência, o nosso coração deseja sempre fazer aquilo que ofende o seu caráter, aquilo que ofende a sua pessoa. O grande problema da vida, não só minha, mas de todos que estão aqui, é nós reconhecermos que de fato somos pecadores, somos carentes de um conserto, de uma reconciliação. Todos nós temos essa carência. Por isso que aquele homem que frequentava todos os sábados a sinagoga, um dos chefes dos fariseus, chamado Nicodemos, quando ele se apresenta a Jesus, Jesus lhe diz: olha, necessário lhe é nascer de novo. Então, se você quiser jogar bem e vencer, você precisa ter esta experiência do novo nascimento. E Jesus disse: nascer da água e do Espírito, nascer pela palavra e nascer pela vida de Deus. É necessário isso. Igreja nenhuma produz isso, religião nenhuma produz isso, somente o próprio Deus, como aconteceu na vida daquele menino chamado Isaías Jones. Através de um sonho, através de uma revelação, ele pôde entender o que é o sentido da vida. A segunda fase desse jogo não é só a gente nascer, mas é a gente aprender a viver. Então, nascer, viver. Por quê? Notem vocês, Salomão, ele usa uma figura de linguagem chamada antítese para mostrar a contradição da vida. Lembram? Nem sempre os velozes vencem a corrida. Nem sempre os fortes vencem ou triunfam na guerra. Nem sempre os sábios, os inteligentes têm o pão. Ele vai usando essa figura de linguagem, essa antítese, para mostrar que a vida, ela é contrária, ela não tem um sentido para que eu e você possamos dizer: amanhã faremos isso. Por isso que Tiago, irmão do Senhor Jesus, disse: quando você for dizer amanhã faremos isso, antes diga em seu coração: se Deus quiser, amanhã faremos. Por quê? Porque a vida, ela é contraditória. E é engraçado que você pega os próprios exemplos bíblicos e você percebe que nem sempre os fortes vencem mesmo. Todos já ouviram falar da história de Golias e de Davi. Golias tinha todas as características de alguém que saiu para vencer. Ele era um guerreiro muito mais poderoso do que o fraquinho Davi. E você percebe essa antítese se cumprindo na vida de Davi. Quem venceu aquela batalha? Não foi o forte. Também existe uma outra história na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 2, do verso 18 ao verso 23, vai falar da guerra
entre dois exércitos. Um era o exército de Davi e o outro, você percebe que tinha ali um homem chamado Asael e um outro homem chamado Abner. Asael era uma pessoa que o Samuel, no livro de Samuel, descreve que ele corria como uma gazela. E a gazela, no campo aberto, ela tem destreza. Era ágil de pernas. Abner era já um senhor, um guerreiro mais velho, um guerreiro que não tinha tanta força, tanto vigor, não corria tanto. E na descrição de 2 Samuel, no capítulo 2, no verso 18 ao 23, você percebe o Abner dizendo ao Asael: Asael, não venha atrás de mim, por favor, desvie-se para a direita, para a esquerda, vá atrás de qualquer um desses soldados. E Asael, se sentindo veloz, capaz, apto para derrotar Abner diz: não venha, porque eu não quero te matar. Como que poderia olhar nos olhos de seu irmão, que é o chefe do exército, e dizer: eu matei Abner, eu matei o Asael? E Asael, com toda a sua segurança e destreza, confiando na agilidade de suas pernas, persistiu e morreu com uma lança cravada no estômago, saindo nas costas. Diz lá em 2 Samuel que todos os soldados chegavam e olhavam e diziam: não pode ser, Asael morreu assim, ele era tão ágil, mas quem o matou? Quem o matou? Aquele velho, cansado e experiente soldado, que não corria tanto. Então, quando você olha para esse texto, você percebe um homem já cansado, frustrado. Eclesiastes, na verdade, é um mapa para aqueles que querem correr bem na vida, que querem viver bem. É um mapa de alguém que passou por todas as experiências possíveis e dá aqui um caminho, uma solução, dizendo: não sofram o tanto que eu sofri para descobrir que a vida não tem sentido conforme o nosso coração deseja. O sentido da vida é só um: tema ao Senhor. Esse foi o sentido que ele descobriu. Viver é um desafio. Por que um desafio? Porque o tempo e o acaso não nos permite saber o que vai nos acontecer amanhã. Melhor, não permite nos saber o que vai acontecer após a nossa saída desse musical, se é que conseguirmos sair daqui. Por isso que a vida é um desafio. E só pode viver bem, só pode ter segurança em sua vida aquele que confia no Senhor da vida e que se entrega para o Senhor da vida. Quem é o Senhor da vida? O tesouro. Esse tesouro não estava perdido. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. O perdido da história somos nós, sou eu e você. Ele não. Ele veio sabendo quem ele era, ele veio sabendo para que veio, e ele fez o que precisava fazer para que eu e você pudéssemos ser achados e recolocados no ponto de equilíbrio para viver coerentemente a vida que ele planejou. A terceira e a última fase no jogo da vida, então não basta só nascer, não basta só viver. A terceira e última fase da vida, do jogo da vida, é morte, morrer. Nascer, viver e morrer. E é engraçado que nessa fase, não importa quantos diplomas tenhamos em nossa parede, nessa fase não importa quantos troféus, quantos recordes, quanto de status pudemos alcançar ou galgar durante toda a vida. Não importa. Por quê? Porque sempre terá um que alcançará mais recorde do que nós. Tem sempre um que vai quebrar
o número de diplomas que tínhamos na nossa parede. Tem sempre um que vai conseguir um pouco mais do que nós conseguimos. Agora, essa fase, ela é interessante porque ela chega tanto para quem nasceu bem afortunado, num berço esplêndido, como ela também chega para aquele que nasceu num beco, numa viela. Ela chega para quem estudou em Harvard, mas ela também chega para quem vende doce, bala no semáforo, para quem lava retrovisor. Ela chega para todos. E como deve ser difícil você saber que a qualquer momento ela pode bater em sua porta e não tem como você dizer, vá para a casa do vizinho, vá para outro. Ela vem ao nosso encontro. Deve ser terrível, desesperador. Por isso que Jesus, quando foi no velório do seu amigo Lázaro, as irmãs Marta e Maria chegaram até o Senhor Jesus, chorando, e Jesus disse, creiam, porque ainda que ele esteja morto, ressuscitará. Nessa fase da vida, aquele que prometeu a ressurreição, o acaso e o tempo não foram capazes de fazê-lo esquecido na história. Aquele que prometeu, se crêssemos nele, ressuscitaríamos, foi o primeiro dos mortos a ressuscitar. E ele vivo está. Por isso que ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará no último dia. Jesus Cristo é o único tesouro que precisamos encontrar. Jesus Cristo é a única preciosidade capaz de satisfazer plenamente o coração de cada um que entrou aqui nessa noite. Nós podemos buscar sentido para a vida, alegria em todas as áreas que o nosso coração desejar, como foi a caminhada de Salomão. Mas nós só vamos encontrar realização plena na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Dentro do meu coração, dentro do seu coração, existe um espaço que a gente não consegue preencher com outra coisa, com um outro caminho, com uma outra forma de culto, com uma outra realização. Não existe, não tem como. Nesse espaço, só cabe Deus, porque esse espaço é do tamanho de Deus. Santo Agostinho dizia isso. No coração do homem há um vazio que é do tamanho de Deus. Sabe aqueles momentos de angústia? Eu vivenciei e presenciei muito isso. Em que você busca encontrar uma solução para aquilo e você não encontra. E aí a gente começa a mergulhar cada vez em poços mais fundos. O próprio Davi diz isso no Salmo 42, que um abismo chama outro abismo. E você vai tentando preencher aquilo com coisas. E normalmente essas coisas são coisas que nos afastam do propósito do nosso Criador. Como diz o Catecismo de Westminster, o propósito pelo qual fomos criados é para adorarmos a Deus. Então, quer viver nesse jogo chamado vida, só existe uma forma: reconhecendo que nascemos com
um defeito, uma anomalia que a Bíblia chama de pecado. E isso nos afasta de Deus. Quando reconhecemos isso, percebemos que em nós mesmos somos um fracasso. Então surge uma luz no fim do túnel, não é um trem, mas é Jesus, dizendo: eu posso iluminar as trevas do seu coração, eu posso iluminar a sua vida e lhe dar uma direção. Então eu não estou aqui nessa noite para lhe perguntar que igreja você frequenta. Nicodemos tinha a igreja dele, mas Jesus lhe disse: nasça de novo, tenha uma experiência profunda comigo, pessoal comigo. Eu não estou aqui para lhe perguntar qual igreja ou religião que você faz parte, mas para lhe dizer: reconheça que sem Jesus Cristo, nesse jogo, você será o mais derrotado de todos os homens. Quer ser uma pessoa que, com todas as dificuldades, apesar das lutas, das dores, vai conseguir trilhar nesse jogo chamado vida, com a esperança no coração de que naquele último dia, quando Ele vier e a última trombeta soar, se nós estivermos mortos, os nossos corpos ressuscitarão, conforme diz Paulo aos Tessalonicenses, e nos encontraremos com Ele nas nuvens. Da boca dele só sairá duas vozes: ouvinde, benditos de meu Pai, e entrem para o reino que eu vos preparei, ou então, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. De que lado você estará? Melhor, de que lado você está hoje? Porque como a vida, ela é imprevisível, nós não sabemos. Eu só tenho a certeza de que agora, por isso que o autor aos Hebreus, ele disse que hoje é o dia aceitável do Senhor. Não é amanhã. Eu vou pensar, é hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. E a Bíblia está repleta de casos assim. O próprio Josué, no momento em que ele precisou tomar uma decisão, que ele olhou para as famílias que estavam juntas de si, ele disse: eu e minha casa, hoje decidimos servir ao Senhor. A quem você tem servido? Se não é ao Senhor, aqui está o convite: corra para Jesus, porque Ele, autor e consumador da nossa fé, é capaz de virar o jogo. Se você não começou bem, agora daqui para frente você caminhará bem, e caminhará bem de tal modo que não será vencedor, mas será muito mais do que vencedor. Não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo, que estava em Jesus Cristo, e apesar de todas as dificuldades, tribulações que encontraria pela frente, ele poderia dizer que ele não era vencedor, ele era mais do que vencedor, porque estar com Jesus é vencer, vencer o invencível. O que é invencível? A última fase do jogo da vida, a morte. Aqui eu encerro, lhe dando esta oportunidade, porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, esse tem em si o testemunho e a vida eterna. Você pode sair daqui hoje com esta certeza em seu coração: